Meu nome é Sidney Pacelli, sou professor de Geografia do SEBCOC. Como vocês sabem, o Enem ele lida com a interdisciplinaridade. Eu venho trabalhar aqui com vocês com a área de humanas, e no caso a geografia e história, assim como a sociologia e a filosofia, vão trabalhar com o cotidiano no que diz respeito às questões políticas, econômicas, sociais, os espaços físicos. E eu, como o Enem cobra, venho aqui trabalhar com vocês justamente com o que diz respeito à questão ambiental e os biomas, ou os domínios climatobotânicos, nos quais nós vamos nos referir. É muito comum você ouvir falar sobre ecossistemas, biomas ou então morfoclimáticos. O Enem prima pelo conhecimento acerca desses assuntos no que diz respeito ao que é essa integração. Nós sabemos que o clima, o relevo, a vegetação, todos interagem juntamente com as ações antrópicas, que é o homem, a intervenção humana, no que diz respeito a solo, a precipitação, chuva, temperaturas médias, anuais, e tudo isso está intimamente relacionado a essas relações bióticas de interdependência. Segundo Diniz e Santos, o conceito acerca de biomas, ecossistemas, o complexo da comunidade terrestre é condicionado por fatores biogeográficos. O que seriam os fatores biogeográficos? Quando você cita os biomas ou os ecossistemas, nós temos que entender que existem dois grandes grupos de elementos componentes desses grandes conjuntos. O primeiro é a parte do biótopo, o que diz respeito àquilo que não é biológico, é abiótico. Então falamos do clima e falamos do relevo. Agora, quando falamos do biótico, é a que nós chamamos de quê? De fauna e flora. Então a interação entre a fauna e a flora, juntamente com o clima e com o relevo, temos a interação dos biogeográficos, dessas questões, tanto da parte faunística, florística, aquilo que diz respeito ao clima, que nada mais é do que as características da atmosfera, e os biomas, que estão intimamente relacionados às características da vegetação. O relevo nada mais é do que a fisionomia da superfície terrestre. Então, quando nós nos referimos ao relevo, basta você entender que a crosta terrestre, nas suas fisionomias de planaltos, planícies, depressões, regiões de bacias sedimentares, maciços cristalinos, dobramentos modernos, também interagem intimamente com o que nós chamamos de biogeográficos. É uma unidade geoecológica de grande extensão. Então, o Pantanal, por exemplo, no Brasil, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, todos esses elementos fazem parte do que nós chamamos de biomas ou ecossistemas. Então, quando eu me refiro aqui ao Brasil, é muito comum a gente identificar, principalmente pelo relevo. Segundo Asis Absaber e o Haroldo de Azevedo, eles classificam o Brasil segundo duas grandes unidades de relevo. É o Planalto e a planície. Se você olhar aqui essa citação do Haroldo de Azevedo, uma das primeiras classificações acerca do relevo brasileiro, nós temos que Planalto das Guianas, região do Atlântico, são as regiões predominantemente mais altas, o que diz respeito aqui a um clima condicionado à altitude. Você pega aqui a planície amazônica e a planície do Pantanal, são as rebaixadas em relação ao seu entorno. Segundo a classificação contemporânea, planície é todo e qualquer espaço mais baixo em relação à sua região, mas mais do que isso, é um espaço no qual predominam as sedimentações, ou seja, a deposição de sedimentos, o que diz respeito a solo, à competência agropastoril. Nós temos também planaltos intermediários, como é o caso do Planalto Central, relevos predominantemente sedimentares, assim como as planícies, entretanto, porém, na forma de chapadas, cuestas, de elevações de acumulação de sedimentos ao longo do tempo. Então, quando eu me refiro aqui a planaltos e planícies, esta é a divisão mais simples, mais prática que podemos ter do território nacional. Agora, o Planalto e a planície, eles atuam concomitantemente com os sistemas que nós conhecemos como vegetação e clima. Olha só, desse lado daqui, eu tenho uma subdivisão do relevo, segundo o Asis Absaber. Pega o Planalto aqui Atlântico, outrora classificado apenas como o Asis Absaber trabalha com uma divisão no que diz respeito à fisionomia. Eu consigo voltar aqui a imagem? Vamos pensar aqui. Aqui o relevo, ele é dividido em Planalto Nordestino, Planalto do Sudeste e Planalto Meridional, além do Planalto Maranhão-Piauí. Todos eles não deixam de ser barreiras orográficas do relevo brasileiro com o oceano.
Tá? Na primeira classificação, o que vocês viram? Tomem cuidado com isso. O Enem adora trabalhar com esta diferença entre as classificações do relevo. No primeiro, você tem todo um relevo, tá, unificado no que diz respeito ao planalto. Na segunda versão, você tem um relevo de planalto dividido segundo a morfologia. O que importa aqui para o Absaber predominantemente a forma e não necessariamente a altimetria, como era o Haroldo de Azevedo. Né? O planalto central, a planície amazônica, o planalto das Guianas, continuam muito próximos, muito semelhante à primeira classificação. Agora, quando você pega aqui o clima, é interessante que ao analisar o clima, você vai ver que há uma correspondência. Você pega aqui uma região, por exemplo, do clima, que é, na verdade, um tropical de altitude, ele corresponde à região dos planaltos. Ou seja, a altitude do relevo, ela condiciona as características climáticas, fazendo com que, por exemplo, as médias térmicas sejam mais elevadas, né, menos elevadas, as precipitações sejam mais elevadas devido às chuvas orográficas. Você percebe que a região aqui do norte, além da latitude, né, é uma região mais baixa, então a temperatura do clima equatorial, né, é mais intensa, as pluviometrias elas também são mais intensas, isso justamente devido à convecção de ventos alísios. Agora, estes ambientes, eles vão condicionar tipos de biomas. Ou seja, eu tenho os biomas que são a Amazônia, que é a região predominantemente florestada, cujas folhas são latifoliadas, vegetação perenifolia, arbórea, densa, de grandes altitudes. Você tem o Cerrado, que é um complexo, né, chamado de vegetação diversificada devido à quantidade de arbóreo, herbáceo e arbustivo. O cerrado pode ser dividido em cerradão, cerradinho, né, campos limpos, campos sujos. Você tem a área do cerrado que é chamada de mata ciliar, mata de encostas. Você tem a Mata Atlântica, que é a região da borda do oceano com o litoral brasileiro. É o barlavento, é a região sujeita às chuvas orográficas. Então nós temos aqui um espaço no qual você tem chuvas condicionando a formação florestal na encosta do relevo. Planalto Atlântico, né, para quem se lembra aqui do Haroldo de Azevedo, e Planalto dos Mares de Morros, Planalto Nordestino, Maranhão, Piauí, o próprio Planalto Meridional, na classificação do Absaber. Caatinga, né, muitos reconhecem a Caatinga pelo bioma halófilo, xerófilo, da região do sertão, entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. E o interessante é que há uma área de transição, né? Não se passa da Caatinga para a floresta sem que haja um processo de transição. As matas de araucárias. Alguns livros, tomem cuidado com isso, alguns materiais e até questões de vestibular podem fazer a mata de araucária associada à Mata Atlântica. Então existe um mapa no qual as duas matas elas são áreas contínuas. Isto não é necessariamente uma regra. Se porventura você não tiver uma separação da Mata Atlântica com a Mata de Araucária, considere apenas Mata Atlântica. Se você tiver uma subdivisão, a Mata de Araucária é aquela mata no qual predominam as vegetações aciculifoliadas, vegetação dos pinhais. Tá? Você tem também o que nós chamamos de pradarias, pampas ou os campos gaúchos, regiões no qual o sul do Brasil tem aqui a predominância da vegetação herbácea, né? Também com ocorrência de alguns arbustivos. Agora, e os ecossistemas costeiros, no qual você tem mangues, restingas, vegetação adaptada àquela água, aquela vegetação, né, de climas mais quentes, água salobre, né? Então os mangues, por exemplo, e as restingas que se formam nos cordões de areia. Agora, lembrando que em cada vegetação eu tenho uma transição. Não há como eu passar da floresta para a caatinga sem que haja uma vegetação transitória. O clima ele não muda de uma hora para outra, a vegetação não muda de uma hora para outra. E por conta disso, você vai perceber que existem o que chamamos de ecótones. Então, como eu falei para vocês, na região, né, no norte do Brasil, a Amazônia, aqui a região do centro, você tem o Cerrado, você tem aqui no sul do Brasil os Pampas. Pega aqui a região da Araucária, né, o mapa que separa em dois tons de azul. Você tem a Mata de Araucária e a Mata Atlântica. E a região da Caatinga. Percebam uma coisa, olha a parte branca, tá, do relevo. Na verdade, do clima. O clima, a vegetação, eles aqui são intermediados por essa parte branca. O que é essa parte branca? Essa parte branca justamente é aquilo que eu havia dito para vocês. É a região no qual você tem a transição. Sidney, tem nomes específicos para transição? Não necessariamente. Tem 3 nomes que é necessário que vocês saibam para o vestibular. O Enem, inclusive, cobrou no último Enem uma das áreas de transição, que é a transição entre a Amazônia e a Caatinga, tá? Que é essa daqui. Quais seriam essas 3 áreas relevantes? A região entre a Mata Atlântica e a Caatinga, reconhecida como agreste, né? É uma mata seca. E, obviamente, essa característica mais árida vem da Caatinga, mas é uma mata, predominantemente arbórea, no qual é a influência da Mata Atlântica. A mata de cocais, cujas catadoras, né, de babaçu acabaram caindo aí no último vestibular do Enem, no qual você tem o extrativismo vegetal. E, por último, alguns chamam de bioma. Na verdade, não deixa de ser, claro, obviamente, porque todo ecótono é um bioma. Mas é a maior, né, o maior bioma do planeta, é a área de transição
do Pantanal, com toda a diversidade, né, que o arbóreo, o herbáceo e o arbustivo tem. Bem, isso são os domínios climatobotânicos brasileiros associados às suas características fitogeográficas. Tem uma boa prova, foi um prazer incomensurável e até.